Glórias a Deus. Hoje foi me dado a graça e a oportunidade de compartilhar com os meus irmãos da palavra de Deus. Amém? Essa palavra que nos exorta, consola, edifica, fortalece, alegra. Amém? Você está alegre? Amém. Jesus ressuscitou. Aleluia. Então ressuscita junto o quê? Glória a Deus. Nossa alegria, nosso amor que pode estar abafado, pode tirar a frieza do nosso coração, a indiferença. Como eu já orei, pode trocar um coração de pedra endurecido por um coração de carne, Amém. Totalmente entregue, agradecido. Então que nosso coração se volte para o Senhor, que nada possa roubar nossa celebração, que é a presença de Jesus em nós. Amém, igreja? O diabo, ele luta para nos tirar a celebração da vitória de Cristo sobre nós e em nós, e não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com o nome de Deus, o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Você que tem seu caderno, você que tem seu bloco de notas, vamos mergulhar um pouco na palavra de Deus, vamos mergulhar um pouco na meditação dessa palavra que é profunda, ela é poderosa. Por isso estejamos atentos ao que o Senhor vai nos trazer nessa manhã de domingo, domingo de Páscoa, Amém. Um domingo de ressurreição. Aleluia, glórias a Deus. Todos os dias nós recebemos a ressurreição por meio da graça de Deus sobre nós. Amém, igreja? Como sempre fazemos, e eu direciono o povo de Deus a orar pelo pregador, e eu quero que você ore pela minha vida, para que a graça e a unção do Senhor continue sobre mim. Eu creio que ela já está, mas que ela continue dirigindo. Amém? Em nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos, Senhor, na tua casa, nesse lugar precioso. E por nesse momento, Senhor, ser agraciada. Ah, Senhor, por ser privilegiada, Pai. Por estar, Senhor, com os microfones, Pai, trazendo a tua palavra. Ah, Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito a direcionar a minha vida. Eu sou um instrumento nas tuas mãos, Senhor Jesus. Eu nasci para a glória do teu nome e nós queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, fala. Fala, Senhor, por meio da minha vida, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, vem tratando os nossos corações de dentro para fora. Vem, Senhor, pelo teu Santo Espírito, rompendo as barreiras. Ah, Senhor Jesus Cristo, todo mal. Vem repreender, Senhor, venha queimar. Pelo teu nome, Jesus, que há poder. No teu nome, Jesus, há poder, Senhor. Ah, Senhor, traz-nos o maná do céu hoje. Hoje, Senhor, nós queremos sair daqui renovados, Senhor. Renovados, cheios de fé na tua presença. Obrigado, Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós temos uma palavra, um versículo que rege os nossos domingos de meditação. Está em Provérbios capítulo 29, versículo 18. Aleluia. Provérbios capítulo 29, versículo 18. É um versículo muito poderoso que diz: onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, ou seja, muito feliz. E eu fui mergulhar, gosto muito de estudar a palavra de Deus, fui mergulhar na palavra e acabei sendo muito edificada. E eu peço, Senhor, sempre que a começar de mim, Senhor, que o Senhor edifique também os corações pelo poder da palavra, a autoridade da palavra. E quando a gente estuda, quando a gente busca entendimento e um conhecimento mais aprofundado, o Senhor vem nos aumentando medidas, amém? Existem medidas e o Senhor quer que elas sejam aumentadas. Há um rio em que nós temos que mergulhar, que é a presença de Deus. E esse rio, ele é poderoso porque ele vem inundando, ele vem aumentando suas medidas de água sobre nós à medida com que a gente busca a palavra e a presença de Deus. Mas aqui no capítulo de Provérbios 29, em vários versos dele, vários versículos, encontra alguns nortes sobre o que é ser um cidadão em um país que guarda os preceitos e os valores da palavra de Deus. Está aqui Salomão descrevendo alguns norteadores do que é ser um cidadão que guarda valores e princípios da palavra de Deus. Nós vamos descobrir juntos alguns pontos interessantes, alguns pontos importantes do que é ser um cidadão,
uma pessoa que guarda os princípios e valores da palavra de Deus. Bom, profecia. Nós temos aí um versículo que diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas vamos parar um pouco na palavra profecia. A palavra profecia, ela foi traduzida para nós, mas o original dela é o hebraico. E no hebraico, a palavra profecia chama Shazon. No hebraico, a palavra profecia se chama Shazon. E ela significa visão, revelação. Nós podemos então substituir nesse versículo onde não há profecia, ou seja, onde não há uma visão, onde não há uma revelação, o que acontece? Há uma corrupção. Há um corromper de um valor ou de uma visão. O corromper, que eu acabei de falar, o que significa no dicionário em português para nós? O que é corromper? Porque aí no versículo diz que onde não há uma visão, uma profecia, uma revelação, o povo ele se corrompe. E o que é se corromper? É tornar-se estragado, apodrecido, é deteriorar-se, é perverter-se moral ou fisicamente. É triste. Onde não há profecia, uma visão e uma revelação pela palavra, nós temos aqui o livro de Provérbios, e isso é a palavra de Deus. Existe um estragar de uma pessoa, de uma situação, existe um apodrecimento, existe uma deteriorização. Ora, nós sabemos que numa fruteira, quando existem frutas e uma começa a se estragar, a cheirar mal, a apodrecer, ela acaba até apodrecendo as outras, causando odor, causando até às vezes bichinhos, né? Porque há um apodrecimento. Mas é importante voltarmos para a palavra e nos lembrarmos de que onde há uma visão celestial, onde há valores, onde há princípios, onde há unção e onde há poder, esse apodrecimento não existe, amém? Esse estragado não existe. Existe uma renovação de graça, existe uma renovação física, existe uma renovação moral de princípios e valores guardados na palavra de Deus. Bom, para que a gente fale um pouco, entenda um pouco de visão e revelação, nos tempos bíblicos, em todas as cidades haviam torres de vigia. Acredito que vocês já ouviram falar. Em alguns trechos de algumas cidades pelo Brasil, até as mais antigas, existem algumas torres. Existe uma torre, sim, vocês vão lembrar comigo, num lugar muito desagradável, um lugar de punição, de castigo e de um lugar de estar trancado. E repensar, essa é a origem deste lugar. Nas prisões e penitenciárias, nas cadeias, você já pode ver e lembrar que existe uma torre de vigia, existe uma torre de observação para que esses presos que estão ali, né, presos, ali repensando, porque essa é a ideia, repensar no que fez de errado, ali existe um vigia. E nas cidades bíblicas, em todas elas, em Jerusalém e Israel, havia uma torre de vigia. E dessa torre dava para ter uma visão privilegiada de tudo que se passava. Naquela época, alguns grupos, eles tinham o direcionamento de destruição. Eles tinham ódio do povo de Deus. E eles se aproveitavam das brechas que o povo de Israel dava para invadir esse povo, para destruir esse povo. Então, essa torre de vigia, nós estamos falando de visão, onde não há profecia, onde não há visão e revelação, há uma corrupção. Então, nós temos que ir para uma torre de vigia. O que é essa torre de vigia? É uma visão privilegiada. Um lugar bem alto, com uma visão privilegiada da cidade, onde ali o vigia observa os perigos que podia rondar a cidade, que esse grupo que eu falei outra hora, ou qualquer outra observação importante que transmitia às autoridades e ao povo. E sem essa visão privilegiada, o povo perecia, o povo era invadido. E hoje nós sabemos que se a gente não for para a presença do Senhor, se a gente não buscar ao Senhor enquanto se pode achar, a gente é tomado, a gente é invadido por sentimentos, por emoções que governam o nosso dia. Nós somos invadidos por circunstâncias da vida, na caminhada da vida, que parecem nos abalar grandemente e tentar destruir
emoções, a nossa alma. E a palavra de Deus fala aqui, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. E essas saídas da vida são rondadas. E é preciso nós irmos para essa torre de vigia. A torre de vigia hoje é a presença de Deus. É num joelho dobrado. É na palavra aberta e meditada. É na busca pela presença de Deus. Sabe o que o profeta Abacuque disse certa vez? Que ele iria à torre de vigia até Deus falar com ele. Lá no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1, nos diz o profeta que ele subiria até uma torre de vigia, até Deus falar com ele. É isso que a gente faz, a gente dobra os joelhos, ora, pede um direcionamento, pede uma resposta de Deus, pede uma palavra. E muitas das vezes não vai vir de imediato, não vai vir uma resposta tão pronta, rápida. E o que a gente tem que fazer? Continuar na torre de vigia, continuar sobre uma meditação da palavra, da promessa de que a resposta vai chegar, a presença vai chegar, o escape vai chegar. Aí na tela, por favor, livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1, eu quero apresentar para a igreja esse verso da palavra de Deus. É possível? Glória a Deus. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Glórias ao nome do Senhor. Você está na torre de vigia? Você sobe nessa torre de vigia constantemente para que você tenha essa visão privilegiada e uma revelação da graça do Senhor? Olha o que o profeta Abacuque diz: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que me dirá e o que eu responderei no tocante à minha queixa. O profeta Abacuque estava ali sofrendo com a grande humilhação do povo, com a destruição do povo que dava brecha ao agir do inimigo, do exército inimigo. E ele era forte. Muitas das vezes o exército inimigo que vem contra nós, ele é forte. Mas nós sempre tomamos menção do nome poderoso de Jesus, que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então até o profeta Abacuque diz que ele subiria na torre de vigia. Ele se colocaria até Deus falar com ele. Hoje a nossa torre de vigia traz uma representação de um lugar com visão privilegiada, e esse lugar é o lugar de ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes no nosso dia a dia nós precisamos de ajuda e nós recorremos a uma voz que se chama Waze GPS. E a gente não conhece essa voz. A gente só dá crédito a esse aplicativo porque ele é muito bom, porque ele tem uma origem muito boa, excelente, porque talvez já fizemos algumas experiências iniciais e elas funcionaram bem, mas a gente não conhece essa voz. Alguém aqui conhece a origem da voz do Waze? Não? Mas nós sabemos que é um satélite que usa de uma voz para nos direcionar. E nós, o que nós fazemos? Nós obedecemos. Nós seguimos essa voz. E a voz de Deus é muito mais excelente do que o Waze, é muito mais excelente do que o GPS. Essa voz traz direção. Aleluia. E essa voz está traduzida aqui na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Glória. Mas então, Roberta, qual é essa representação? Como podemos então subir a essa torre de vigia? Nós temos então algumas referências bíblicas da palavra de Deus, e a primeira é o apóstolo Paulo, que disse aos irmãos de Colossenses, em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo dá-nos o direcionamento nessa manhã, a mesma direção que ele deu aos irmãos de Colossenses. Ele traz esse direcionamento nessa manhã. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Olha, nós estamos num dia de Páscoa, lembrando a ressurreição. E Paulo diz: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de baixo. Não? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós não temos que nos limitar às coisas dessa terra. Quando nós nos limitamos à visão dessa terra meramente terrena, existe uma corrupção em nós, porque o nosso coração vai se esfriando, vai se tornando indiferente, vai se tornando frio, nós vamos se isolando, nós vamos se tornando indignados e muitas das vezes revoltados, com um senso de justiça absurdo, com
Mas o que a palavra fala, qual é a direção da torre de vigia, qual é a revelação do Senhor nessa manhã? Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se você se eu sou ressuscitada com Cristo nessa manhã, eu devo buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele não está mais no túmulo, mas ele ressuscitou. E um dia ele voltará, mas ele está à destra de Deus, e a promessa vai ser cumprida. Ele virá nos buscar. O apóstolo João, em Apocalipse, antes de receber a revelação do fim dada por Deus, disse a ele, Deus disse a João, olha o que Deus disse a João em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. É necessário subir, meus amados irmãos. É necessário subir a torre de vigia. É necessário subir para a presença de Deus. Esse subir tem a ver com o nosso arrependimento, com o coração entregue, rendido ao Senhor Jesus, com os joelhos dobrados. Sim, essa é a representação, mas quando a gente desce, há um movimento de subir para a presença de Deus. E olha o que Deus disse para João. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas vêm acontecer. João precisou subir. Sobe para cá, sobe aqui, para que eu te mostre. É preciso buscar a presença de Deus nessa torre de vigia. Mas uma referência bíblica, Jeremias 29, 13. É necessário buscar a presença do Senhor de todo o nosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. O que diz, igreja? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando Deus convida, sobe aqui, vai para a torre de vigia, me busca. A palavra também diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, eu dispensarei de mãos vazias. A nossa mente, depois que a gente entra na presença de Deus, não sai vazia. A gente sai renovado. Numa manhã de devocional e de oração, como a gente sente a presença de Deus. Como a gente percebe uma revelação da presença. E nada naquele dia pode nos abalar, porque continuamos nessa torre de revelação, essa torre de vigia. É preciso desejarmos uma intimidade com Jesus. Isaías 55, 6. É preciso, é necessário. Nós temos tanta intimidade com tantas coisas. Até com eles, que é a voz que a gente nem conhece, mas que ela tem crédito, nós ouvimos e seguimos. Mas nós precisamos ativar o GPS do céu na torre de vigia, na busca da presença de Deus. Porque senão seremos assolados pelo exército inimigo. Era isso que acontecia com o povo de Deus quando abria as brechas. Mas o que Isaías 55, versículo 6 diz? Buscai enquanto, invocai enquanto está perto. Esse versículo nos faz um alerta. Buscai ao Senhor enquanto é sinal que não vamos mais poder achar em algum momento. Esse versículo traz um alerta de que a gente deve buscar enquanto Ele está com as portas e os céus abertos, suas janelas abertas, como nós ouvimos que a janela, as portas da graça aberta, mas um dia ela vai se fechar. Um dia o evangelho da graça vai se fechar, como em Apocalipse. Nós já lemos aqui a revelação, a João foi dada quando ele subiu para a presença de Deus, e Deus mostrou a revelação do fim. Então haverá um fim, e nós precisamos buscar a presença de Deus enquanto podemos achar. Nós temos que invocar e gritar e clamar enquanto Ele está perto, sinal que um dia Ele vai estar longe. A palavra do Senhor revela que haverá um dia em que buscarão a palavra e não terão mais. Clamarão e chorarão e não haverá mais o Espírito Santo e a graça revelada. Não haverá mais o consolo da graça e a presença de Deus. E o que fará as pessoas que não deram crédito à palavra de Deus? Haverá um desespero tão grande, e não haverá mais escape. Mas hoje a porta da graça é aberta. Hoje comemoramos e é celebrado no Brasil e fora dela
A Páscoa, a ressurreição de Jesus, é anunciado o reino, o evangelho de transformação e de graça. E isso é poderoso, amém? É o que primeiramente nos dará uma visão privilegiada das coisas, é buscar, é desejar intimidade, a presença do Senhor, pois a palavra do Senhor nos traz uma forte revelação. Mas como eu disse, no capítulo de Provérbios, capítulo 29, nos versículos 2, 4, 8, 12, 14 e 26, nos traz alguns direcionamentos, algumas clarezas sobre o que é ser um cidadão especial, um cidadão em um país que guarda valores e princípios da palavra de Deus. Vamos lá, Provérbios capítulo 29, versículo 2. O que diz aí? Quando os justos governam, alegra-se o povo. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Versículo 4. O rei pela justiça estabelece a terra, mas o que exige presentes a transtorna. Versículo 8. Os escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Versículo 12. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Versículo 14. Se o rei julgar os pobres com equidade, o seu trono será estabelecido para sempre. Versículo 26. Muitos buscam o favor do príncipe, mas é do Senhor que o homem recebe a justiça. Amém? Olha quanto conteúdo e direcionamento um país recebe por guardar os princípios e valores da palavra de Deus. E isso tudo está no capítulo 29 de Provérbios, que é o capítulo que rege, que norteia esse mês nas nossas vidas. Existe um esclarecimento de um povo que não aceita a revelação do Senhor. É uma nação sem ordem. Mas quem obedece à palavra de Deus é muito feliz. Em uma pesquisa muito recente que eu pude ter acesso, saiu uma classificação dos países mais felizes do mundo. Olha, até brota um sorriso em nós, né? Porque tão feliz. Nossa, quais são? Sabendo que nós temos que correr para a presença de Deus, sabemos que a torre de vigia, a presença, a intimidade, a busca, porque Ele está com as janelas e as portas abertas, a sua graça, o seu favor, está em nos agraciar. Existem alguns países do mundo que são classificados os mais felizes. Se estamos então mergulhando, aumentando medidas de conhecimento e entendimento, isso é louvável. O evangelho significa boas novas, boas notícias. E nessa manhã eu sou um veículo a trazer boas notícias para o povo de Deus. Então eu fiquei muito feliz me deparando com essa pesquisa, em que no mundo há alguns países classificados os mais felizes. E vocês sabem o porquê? Vocês podem me perguntar por quê? Porque as esferas de segurança, de saúde, de educação, de boas oportunidades, de atenção à terceira idade e o lazer funcionam muito bem. É isso que todos nós almejamos. E esses países, vou revelar a vocês, são classificados como, são chamados como países nórdicos, que é a Noruega, a Islândia, a Finlândia e a Dinamarca. São 4 países considerados os mais felizes do mundo. Isso tem um mistério. Sabe qual é o mistério? Vou revelar. Porque 70% da população é protestante. Glória a Deus. Aí a gente já logo pensa na nação que a gente vive. Mas vamos voltar aqui para os países nórdicos. Os mais felizes do mundo. Vocês puderam gravar algum aí? Noruega, Finlândia, Islândia e Dinamarca. São os países de primeiro mundo considerados mais felizes, porque 70% da sua população é protestante. Ora, então eles são evangélicos firmes e fervorosos como na Coreia do Sul? Não é apenas isso.
não é apenas serem classificados como protestantes evangélicos, não é isso, não se trata disso. É porque existe lá um povo que é a maioria, 70%, é mais de 50%, que guardam e praticam os princípios e valores bíblicos. É uma nação que procura obedecer a palavra de Deus, os seus princípios, os valores cristãos. Por isso, por consequência, eles são classificados os mais felizes. Por quê? Porque eles têm uma organização excelente. Eles são bem ordenados. São bem coordenados. E lá no Velho Testamento, Deus deu, lá no princípio, ao povo de Deus, vários norteadores. Vários segmentos, várias regras, e nós não estamos aqui só refletindo apenas regras, apenas uma classificação, apenas algo que é muito bonito, ou uma boa notícia. Não, nós estamos aqui falando sobre valores cristãos, valores de Cristo em nós e por nós. Milagres que acontecem por meio de nós, e esses milagres são diários, numa rotina comum, porque Jesus vem nos restaurar, nos encontrar, nos santificar numa rotina comum. E nós estamos falando de uma rotina de um país, a rotina de vida. E essas nações, elas são bem organizadas, elas são bem ordenadas. Uma nação que teve uma revelação de Deus como Senhor, uma nação que se rendeu ao Salvador, que reconhece que Jesus é o Rei. Uma nação que coloca em prática a palavra de Deus, ela é mais feliz. Onde nós podemos encontrar isso? O norteador principal, Salmo 33, 12. Há poder nessa revelação. Há poder nessa revelação, há poder libertador quando nós recebemos e nos abrimos à revelação da palavra de Deus. Salmo 33, 12 diz: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Nós não somos gastos para Deus. Nós não somos gasto para Deus, nós não somos tristeza para Deus, nós somos herança de Deus. Você pode dizer: louvado seja o nome do Senhor, obrigado, Senhor, porque eu sou a sua herança. A palavra diz que nós somos sacerdócio real, nós somos uma nação santa, escolhida, santificada, purificada pelo poder de Cristo na cruz. Há um novo recomeço. E esse novo recomeço foi a cruz que nos revelou. E esses valores e princípios diz que muito feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para ser a sua herança. No livro de Provérbios diz que um filho que honra pai e mãe, um filho que respeita e guarda os princípios e valores de uma boa educação, ele traz o quê? Alegria para esse pai e essa mãe. Ele traz honra para esse pai e essa mãe. Mas quando ele faz o contrário, ele traz tristeza, ele traz lamento, ele traz choro. Mas que sejamos filhos considerados uma herança de Deus nessa manhã. Mas frente a uma boa notícia, nós temos uma realidade. Frente a sonhos e expectativas de melhoras, de progresso, infelizmente nós temos uma realidade. E essa realidade que vivemos na nossa nação brasileira, ela é muito triste. Ela é muito triste. No nosso Brasil nós temos uma bandeira preciosa. E nessa bandeira está escrito o quê? Ordem e progresso. Porém, essa não é a verdade que nós vivemos. Diferente dos países classificados os mais felizes do mundo, porque guardam os princípios da palavra de Deus. Elas são muito felizes porque elas têm Deus como Senhor. Porque elas são classificadas e elas recebem, elas interiorizam essa revelação de um povo que escolheu ser herança do céu. Mas infelizmente, a nossa realidade aqui no nosso país é que nós temos uma bandeira escrita ordem e progresso, porém anda em fracasso. Por não ter o que? Deus como Senhor. Por isso nós vivemos uma atual verdade de desordem e retrocesso. Há muitas pessoas que sofrem ou ainda sofrerão muitos impactos, porque não há aqui uma ordem e um progresso baseado na palavra de
de Deus, que são os princípios e valores que norteiam uma fé, o agir de um cidadão. Mas aqui nessa manhã, talvez eu creio em nome de Jesus, há uma edificação à distância, aí onde a internet chega. Eu creio que há cidadãos dos céus com uma revelação, estão na torre de vigia, para receber do céu uma honra sobrenatural, um milagre na rotina do dia. Há uma esperança de ressurreição nesse domingo. Esse domingo é especial. Ora, nós temos aqui boas notícias do Evangelho. Nós temos países, nações que estão funcionando. Nos edifica nessa manhã descobrir sobre isso. Eles estão sendo edificados, estão vivendo uma vida melhor e mais tranquila, mais equilibrada, porque vivem os valores da palavra de Deus que norteiam a vida de qualquer cidadão de um país que quer viver segurança, educação, que quer ter boas oportunidades, que respeitam os mais velhos. Aleluia! Glória a Deus. Mas, voltando às boas notícias do Evangelho, esse domingo, hoje, como todos os outros, nós adentramos a casa de Deus, a presença do Senhor como igreja, em comunhão, para celebrar a ressurreição, pois foi uma revelação espiritual. E a maior revelação que nos faz sair de casa, do nosso conforto, para estar aqui nessa manhã, é que essa revelação é que Jesus vive, e eu posso crer no amanhã. Então é louvável obedecermos o ID que Ele deixou, o ID do Evangelho, o ID pregar que Jesus sim sofreu, morreu pelos nossos pecados, e toda vez que a gente peca, a gente volta a crucificá-lo novamente. Toda vez que a gente peca, que a gente desobedece, que a gente tem um coração endurecido, nós crucificamos Jesus novamente. Mas há uma esperança pregada em todos os cantos de que Jesus sofreu sim pelos meus pecados. Ele morreu, mas ele ressuscitou e nos deu nova vida com Ele em glória. Aleluia. Glória a Deus. E falando desta vida em glória, eu quero compartilhar ainda com os meus irmãos as 7 poderosas mensagens da ressurreição nessa manhã. As 7 poderosas mensagens da ressurreição. Nós vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. As 7 mensagens da ressurreição nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. A ressurreição de Cristo. Eu quero ler com a igreja e meditar com você nessa manhã. Eu leio um versículo e os irmãos leem o outro, amém? Ora, passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. E diziam umas às outras: quem nos resolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizeis aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e assombro, e não disseram nada a ninguém, porque temiam. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Foi ela anunciá-lo aos que haviam andado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram.
Depois disso, manifestou-se sob outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a estes deram crédito. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Amém? Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Essa é a palavra que rege, em especial esse domingo. Marcos capítulo 16. As 7 poderosas mensagens da ressurreição. A primeira é, com essa lição: os excluídos são privilegiados. No versículo 1 e versículo 9, quem está caracterizado como os excluídos da sociedade? Os outrora pecadores, mas que foram resgatados por Cristo Jesus. Quem eram eles? Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago. Versículo 9. Maria Madalena, novamente, da qual Jesus tinha expulsado quantos demônios? A primeira lição que nós temos nessa manhã, da ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana. E quem vai acertar dizendo qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo Jesus recomeça a história. Domingo Jesus muda o calendário. Domingo, que é o primeiro dia da semana, é um dia de celebração de nova vida. Então os excluídos são privilegiados. Elas foram consideradas as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. A palavra ela é bem clara quando ela diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A segunda poderosa mensagem da ressurreição. Esta mensagem proclama que os caídos podem ser levantados. A primeira é que os excluídos podem ser, e eles são privilegiados. Mas a segunda é que a mensagem da ressurreição proclama que os caídos podem ser levantados. O que o versículo 7 nos diz? Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Pedro, outrora, como que Pedro se sentia? Corajoso, destemido, sanguíneo, colérico, enérgico, frenético, o bom pescador de peixes. Outrora muito forte, mas com a morte de Cristo, como Pedro se sentiu? Como que você pode pensar daí? Como ele se sentia? Atemorizado, aflito, acovardado, escondido, cheio de medo. Ele havia negado nesse medo a sua fé, o discipulado, o seu apostolado. Mas qual foi a ordem? Versículo 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos. E quem Jesus deu o nome? Pedro. Vai falar com Pedro. E a palavra ela é bem clara quando ela diz que sobre Pedro, que significa pedra, eu edificarei a minha igreja. Então esse evangelho de ressurreição, ele levanta aqueles que estão caídos, que outrora são fortes, outrora são destemidos, outrora são corajosos, mas há um abatimento. Ah, Jesus morreu, morre a esperança, morre o
que governa de mais precioso, que é a esperança no coração de alguém. Assim como Pedro, ele estava prostrado. Não era só Pedro, mas existia um destino na vida de Pedro, que sobre a vida de Pedro, Jesus, ele o quê? Estruturaria a sua igreja. E assim como Jesus fez com Pedro, ele faz com cada um de nós. No dia de abatimento, no dia de fraqueza, nos dias de fragilidade. Vem Jesus e fala que Pedro vai adiante. E nós hoje somos um Pedro na presença de Deus. Você é um Pedro na presença de Deus? Amém. Você se sente muitas vezes forte e corajoso, mas outrora fraco, fragilizado. Mas o Senhor te levanta nessa manhã. Aleluia. A terceira mensagem que traz a ressurreição de Jesus é que ela proclama a gênese de uma nova criação. Versículo 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Versículo 9. E Jesus, nesse mesmo dia, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. É num domingo. É no primeiro dia da semana que o Jesus muda a nossa história. É no dia de ressurreição que ele começa de novo a sua criação, um novo tempo e uma nova ordem de redenção. Nós, dia sim, dia não, a gente fica sabendo que existe uma nova ordem mundial sendo travada. Mas o mundo não sabe, muita gente não sabe, que num domingo de manhã, uma primeira ordem foi de renovação de vida. Num domingo de manhã, num primeiro dia da semana, já existiu ali, já foi anunciado com trombeta pelos anjos uma nova ordem de redenção. Existe sim uma nova ordem mundial, que é um plano maligno. Mas lá, há mais de 2000 anos atrás, foi anunciado naquele túmulo: Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. É num domingo de rotina que ele vira um domingo de celebração, onde a gente lembra da ressurreição de Cristo. E nesses domingos, na vida de um crente renovado na presença de Deus, sabe o que existe? Existe cântico, existe vida eterna, existe uma nova ordem renovada de redenção inaugurada. Aleluia! Glória a Deus. A quarta mensagem poderosa da ressurreição é que o cristianismo é um movimento. Ele não é só uma instituição de regras, mas é um organismo vivo. Versículo 7. Mas ide, não é para ficar parado. Mas ide, dizei. Mas ide, anuncieis. Mas ide e pregai. É um evangelho. O cristianismo não é um slogan, não é uma placa, não é um conjunto de regras, mas é um organismo vivo, em movimento, de que aqui há um povo que anuncia esse ide do Senhor, esse evangelho, mas lá na Coreia do Sul também é anunciado o mesmo evangelho poderoso de vida. Nós não temos que temer o amanhã, ele já está lá. Nós não tememos a morte, ele venceu. Não precisamos ter medo de julgamento, pois ele nos declarou justificados diante do seu trono. Nós não precisamos ter pavor do inferno, pois passamos da morte para a vida eterna com Cristo. Por isso, na caminhada da vida, ele vai à nossa frente. Haveria um líder, Pedro, ele vai à frente de vocês. E hoje na nossa caminhada existe um líder, existe um pastor que vela pela alma das suas ovelhas, e esse líder, esse pastor se chama Jesus, que hoje está ressuscitado, e ele é o Cristo, o vencedor. A quinta mensagem do evangelho, já estou terminando, ele transforma a nossa rotina numa celebração de encontro com Jesus. Em João capítulo 21, João capítulo 21,
Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome. A mensagem do Evangelho. É nos tornar novos, renovados. Em João capítulo 21, neste capítulo descreve um encontro que Jesus teve com Pedro e seus discípulos, onde eles estavam cansados por serem pescadores e naquela noite, naquela madrugada, um dia e uma rotina comum, eles não haviam pescado peixe nenhum. E Jesus, de longe na praia, se depara com aqueles discípulos. É onde Jesus todos os dias quer encontrar conosco, amém? É num dia comum, é numa segunda, numa terça, numa quarta, numa sexta, o Senhor quer encontrar conosco e transformar a nossa rotina numa celebração de encontro com Ele. Esse encontro descreve esse capítulo 21 de João, que aconteceu na Galileia. É interessante que essa cidade chamada Galileia é um lugar onde os discípulos moravam. E é incrível ter acesso a essa informação de que apenas um discípulo não nasceu e não morava na Galileia. Vocês sabem qual era? Judas Iscariotes. Judas não era de Galileia, mas os outros discípulos eram. Mas não se trata-se apenas de uma localização, de uma cidade, né? De um lugar chamado Galileia, porque a presença de Deus e o poder do Evangelho, o poder de Jesus, ele estava manifesto não num lugar geográfico, mas num lugar físico, onde há pessoas que podem ser movimentadas no cristianismo, um movimento, um organismo vivo na presença de Deus. E isso muda tudo. É a presença. É a observação do Mestre em nos resgatar num dia comum. Por isso Ele nos encontra na rotina de vida, trazendo um novo cenário para a nossa existência. E esse exemplo foi a pesca maravilhosa com Pedro, onde Jesus, vendo a tristeza deles, disse o que para eles? Joguem a rede à direita. Olha aqui o que diz. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós, vamos com você. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Então, quando nossas perspectivas e projetos, quando nossos planos não dão certo, nós cremos que Jesus vai chegar na nossa praia logo de manhã. Porque a palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus chegou na praia. Mas há um dado curioso aqui no versículo 4. Os discípulos conheceram que era Jesus? Não. Os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, mesmo eles sem conhecer, Jesus fala. Mesmo sem a gente acreditar, Jesus fala. Mesmo dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, Jesus está falando, a palavra está sendo anunciada, ela está sendo pregada. Jesus não para o que Ele tem para fazer na nossa vida. Glória a Deus. Ele não para. Disse-lhe Jesus, filhos, Jesus sabe. Filhos, tendes alguma coisa para comer? Jesus para na praia e diz assim, ei, tem comida aí? Jesus devia estar com fome. Era muito ativo no ministério. Mas Jesus faz umas perguntas sabendo do que está acontecendo, mas Ele quer conversar com a gente. E Ele fez isso com os seus discípulos e gritou, ei, filhos, vocês têm alguma coisa que comer? E eles logo responderam, não. E Ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Há sempre uma resposta, há sempre uma direção quando a gente está atento à voz do Mestre. Mesmo com o nosso coração gritando, com as circunstâncias não favoráveis, há uma voz, que é a voz do Mestre que nos dirige. E Jesus fala, lançai a rede à direita do barco
e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, e quem ele amava? É importante dizer que não é que Jesus disse que ele amava mais um, mas o próprio livro de João, ou seja, João escreve o capítulo de João que estamos lendo, e é ele quem escreve que Jesus o amava. Mas é porque João tinha uma sensibilidade de ouvir a voz do Mestre. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Tem sempre um irmão, uma irmã que grita no nosso ouvido: Deus está contigo, vai nessa força, busca mais a presença de Deus, lê mais a palavra. Olha, tenho esse livro para você que vai edificar a sua vida. Olha, eu tenho essa palavra, eu tenho a Rádio Web Cristo é Real, Jesus em primeiro lugar que vai falar com você. Eu tenho um louvor para o teu coração. É esse João que Deus sempre coloca no nosso caminho. É aquele mais sensível que ouve a voz de Deus. E João pôde identificar que era o Mestre, que era o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se de túnica. Ai, ele devia estar sem camisa. E ele logo foi se vestir, porque estava nu, e lançou-se ao barco. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Precisou de ajuda para resgatar esse milagre. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Já havia comida pronta. Mas há um outro dado interessante aqui no versículo 9, que ali já havia brasas assando pão e peixe. Há uma informação de que para Pedro foi mostrado 2 vezes apenas brasas queimando. Foram apenas 2 vezes. Uma foi quando ele traiu Jesus, negando Jesus, porque esse é um tipo de traição, quando ele nega, existia ali uma brasa acesa. Mas quando existiu um milagre também, que foi um milagre da pesca, existiu ali também uma brasa acesa, que é uma renovação. Jesus estava ali presente, renovando a vida de Pedro e dos seus discípulos. Há uma brasa acesa, há uma presença ainda disponível. A porta da graça está aberta. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei, venham com os peixes que vocês pegaram, que vocês apanharam. E Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de quantos peixes? 153 grandes peixes, sendo tantos que as redes se rompiam, que as redes estouravam pelo milagre da pesca. E disse-lhe Jesus: vinde e jantai. Jesus não falou: vinde e orai, vinde e me buscai. Jesus percebia que eles estavam cansados. Eles tinham passado uma noite inteira sem pescar nada. E Jesus sabia que eles estavam cansados e com fome. É a mesma coisa que Deus fez a quem? A Elias, escondido numa caverna. Diz que ele só tinha que descansar e comer, porque era grande a obra que ele ainda tinha que fazer. Porém, Jesus aqui mais uma vez veio e serviu os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E vocês comam? E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem eras tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter o quê? Ressuscitado dos mortos. A esperança deles estavam tão caóticas. Eles já estavam tão desanimados. Isso era depois da ressurreição. Pedro estava tão apagado que ele voltou a fazer o que ele fazia de origem, que era ser pescador de peixes. Mas havia uma chamada para os discípulos e Pedro: eu chamo você para não ser mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Havia uma promessa, e quantas vezes a gente quer voltar para trás? Mas a palavra diz: quem lançou a mão na rede, não volte atrás. Quem lançou a mão no arado, quem descobriu o que é ser renovado pela ressurreição, não volte atrás. Mas a mensagem do Evangelho da ressurreição é que ele transforma a nossa rotina numa celebração, num encontro ou num reencontro com ele. Ele vem. Ele vem.
quando a gente mais precisa. Ele vem quando a gente mais celebra a presença dele, ele sempre vem. A sexta mensagem da ressurreição da cruz, da ressurreição de Cristo, é que a vitória sobre a morte é lidar para sempre com o sobrenatural, ou seja, a naturalidade da vida. No versículo 8, descreve um medo e um pavor terrível das mulheres depois de ter visto o túmulo vazio. Quando a gente fica de frente a um milagre, a gente fica admirado. A gente fica o quê? Até assustado. Quando alguém ressuscita. Quando alguém é curado de uma doença incurável diante dos médicos, a gente não fica atônito. A gente não fica admirado. E isso é que a vitória sobre a morte, sobre a doença, a ressurreição vem trazer. Vem trazer-nos um espanto. Vem trazer-nos uma admiração. Mas quando Cristo ressurreto na cruz, ele vem sobre nós, há um entusiasmo, há uma renovação. Mas quando é apresentado um Cristo morto em uma cruz, ele não pode salvar. Quando nos é apresentado um Cristo numa religião que ele continua numa cruz ensanguentado e ferido, ele não pode nos resgatar. Ele não pode nos socorrer. Ele não pode nos trazer nova vida. Ele não pode transformar pessoas. Mas quando esse Cristo é enterrado num túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscita, traz um assombro grande sobre o povo, sobre nós. Quando ele muda uma vida, quando ele troca a sentença de morte por vida, quando ele troca a vida de vício por uma vida liberta, glorificando a Deus em alguém. Esse Cristo está ressurreto, não está mais na cruz, mas ele ressuscitou, aleluia. Você pode dizer aleluia, obrigado Senhor pela tua ressurreição. O milagre da ressurreição, sabe o que diz? Ela nos causa assim assombro, porque o caído é levantado, o covarde vira herói, o fugitivo, ele se apresenta para fazer a obra de Deus até os confins da terra. E a sétima e última mensagem da ressurreição de Cristo para nós essa manhã é que a morte não tem a última palavra. Versículo 6 diz que as mulheres demonstraram uma dupla gratidão, levando perfume para ungir o corpo de Cristo. Era tanta gratidão daquelas mulheres que elas levaram perfume, mas não estava ali aquele corpo morto, que não trazia mais esperança, mas estava ali um Jesus ressuscitado. Mas aquelas mulheres que iam ao sepulcro, elas estavam já pensativas. Elas estavam pensativas, estavam conversando entre elas. Vocês têm noção o que elas perguntavam? A pergunta era: quem vai nos ajudar a rolar a pedra? Porque sabe de quantos homens mais ou menos precisava para rolar aquela pedra? De mais ou menos 20 homens. E elas estavam o quê? Em 3, 4, diz o texto? Quem as ajudaria? Mas elas romperam com essas perguntas e esses questionamentos. Ao chegar à porta do túmulo, elas viram que a pedra já tinha sido tirada. A pedra foi rolada. Então, com a morte de Cristo na cruz, ele diz: está consumado, a obra está feita, está completa. A pedra já está retirada. E ele ressuscitou. Chegando lá já não havia mais a pedra prendendo o corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque em Salmo 16 declara que o servo dele não olharia a corrupção. Não passaria pela corrupção desse corpo. Por isso o corpo de Jesus foi renovado. Ele venceu a morte. E Paulo declara, nós vamos ler. Paulo declara: onde está, ó morte, a sua vitória? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Nós essa manhã, nós temos essa convicção, e é a convicção que rege a nossa fé, de que não há vitória sem a ressurreição de Cristo. Mas há poder nessa manhã e em todos os domingos, que é o primeiro dia da semana, onde nós vemos que a vitória sobre a morte Jesus já teve. E essa é a poderosa mensagem do Evangelho, e essa deve ser proclamada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 diz o que, igreja? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde eles estão? Tragada foi a morte,
pela vida. Você pode se levantar aí do seu lugar e dizer: tragada foi a morte pela vida de Cristo. Aleluia. Ah, a morte não nos rege mais. Nós não estamos mais travados, mais presos e acorrentados pelo pecado, mas a morte foi vencida com a ressurreição de Cristo. Essa é a mensagem, meus queridos amados, que deve ser proclamada. Ele veio e mostrou-se ressurreto. Ele muda e transforma vidas. Essa palavra é poderosa. Essa palavra garante governo. Ela garante salvação, pois Ele vive. E esse id deve ser proclamado. Você pode começar a orar aí do seu lugar e dizer: ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita minha fé. Ressuscita minha esperança. Ah, Senhor, me traz aquelas respostas que eu preciso. Me leve ao primeiro amor novamente. Ah, Senhor, nós te adoramos.